Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem a honra de trazer um egresso do curso de Ciências Econômicas, professor Rodrigo. Muito obrigada pela sua participação conosco, é uma honra recebê-lo aqui. Estávamos aqui conversando há algum tempo que ele já esteve aqui se formando nesse mesmo salão nobre, que daqui a pouco serão vocês, né? Minha turma aí desse ano, a turma que está começando, passa rápido, aproveitem tudo que vocês puderem, tá? Para não alongar mais, vamos fazer a apresentação do Rodrigo, tá? Rapidinho. O Rodrigo Medeiros, ele é doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa, com ênfase em saúde infantil e saneamento básico, mestre em Economia Doméstica pela Universidade Federal de Viçosa e graduado aqui com a gente, tá? Foi professor substituto de ensino básico, técnico e tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas, Campus Rio Pomba, entre 2017 e 2019. Atualmente atua como analista de regulação econômica na Agência Reguladora de Serviços de Saneamento da Zona da Mata de Minas Gerais. Rodrigo, prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo, seja muito acolhido. Espero que todos aproveitem bastante a palestra do Rodrigo, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Agradeço a Vanessa. Exatamente 10 anos, né? Eu formei em 2013, então há 10 anos eu vim aqui apresentar meu TCC, né, na disciplina de monografia, e hoje eu vou falar um pouquinho aí da minha tese para vocês. Bom, saúde e saneamento é uma coisa que todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida, ou no jornal, ou aqui na UCP mesmo, ou então na rua, todo mundo sabe, saneamento melhor, saúde melhor. Então, a minha ideia, quando eu escrevi essa tese, minha proposta, era tentar apresentar algo diferente, porque o saneamento vai muito além do que simplesmente ter água tratada em casa, né? Lógico que isso é o fundamental, mas a gente tem alguns aspectos que a gente pode comentar sobre isso de uma perspectiva diferente. E aí, quando eu falo perspectiva diferente, né, vocês podem ficar tranquilos que eu não vou chegar aqui e dar um coach de saneamento para vocês, né? Seja você seu próprio saneamento, né? 5 dicas de como lavar a mão em casa, não. Todo mundo aí a gente já sabe fazer, né? Então a ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho de algumas coisas que, apesar do saneamento ser básico, parece que as pessoas ainda não entenderam exatamente essa palavra básico. E talvez seria mais interessante a gente chamar de saneamento essencial, para que talvez isso desse um pouco mais de ênfase, né? Aproveitar que amanhã, né, é o Dia da Mulher, né, que é comemorado o Dia da Mulher. Estava lendo uma reportagem hoje que no Brasil cerca de 41 milhões, 42 arredondando milhões de mulheres vivem em residências que não tem coleta de esgoto. O esgoto é jogado a céu aberto. Então, assim, é uma realidade bem diferente do que a gente vê aqui em Petrópolis, né? Eu sou daqui, né? Apesar de estar fora da cidade há 27 anos, morando em Minas Gerais, mas é uma realidade bem diferente do que a gente observa nas principais cidades do Brasil. Então, se você pensar que você vai abrir a porta da sua casa e vai ter esgoto correndo na frente da sua casa, é algo bem desagradável, né? Então, só para a gente perceber que, por mais que o saneamento seja básico, ainda tem 41 milhões de mulheres e provavelmente aí mais uns 20 milhões de homens, um total aí de 60 milhões de pessoas no Brasil, ainda com essa situação. E, além disso, né, o que eu posso começar a falar é que uma fonte de água segura, ela muda absolutamente todas as coisas, tá? Cerca de 10% das doenças do mundo estão atreladas a doenças de veiculação hídrica. Então, se você resolve o problema da água, você elimina 10% de todas as doenças do mundo. Então, assim, não é reduzir, é eliminar, é acabar com algumas doenças, né? Então, a gente está falando aí de infecção diarreica, febre tifo, dengue e outras doenças que estão relacionadas aí à veiculação hídrica. Então, quando a gente fala aí de ter água segura em casa, a gente está falando de água tratada, né? Quem são as pessoas, né, que são mais afetadas por uma água que não é tratada ou então por uma fonte de água que é insegura, né? O que é uma fonte de água insegura? É quando você vai pegar essa água, por exemplo, num poço, ou então você tem que utilizar o caminhão-pipa, qualquer outro meio que não seja a água tratada, né, por uma empresa de saneamento. Então aqui a gente percebe aqui 4 pontos, né, que tem vários estudos que já tocam neles e que mostram a essência, né, do saneamento. Então, se a gente tem condição de água aí segura, né,
para a população em geral, especialmente para as crianças, a gente vai conseguir reduzir os óbitos e as internações. A maioria das internações do Brasil, excetuando aí o trauma, né, que é quebra de osso, alguma coisa nesse sentido, todas as outras internações que vêm acontecendo no Brasil são principalmente ligadas a doenças ligadas ao saneamento. Então, se a gente consegue eliminar essas internações que são totalmente evitáveis, você consegue abrir espaço no hospital, que já é caótico, para que médico, equipamentos e outros tipos de recursos que tem ali no hospital sejam utilizados para doenças que de fato não são tão evitáveis, como por exemplo aí, acidentes de trânsito, algum trauma, infarto e outras doenças aí que são também causadoras de internações. Então, além disso, a gente pode falar do acesso à alimentação mais segura, né? Então, aqui a alimentação segura não é a questão da segurança alimentar, né? Que é nutrientes, né, adequados, com as refeições adequadas. O alimento seguro ali, foi higienizado de maneira adequada e está pronto para o consumo para aquela criança. Então, isso melhora muito. Esses dois aspectos vão afetar principalmente aquele último lá, que é o rendimento da criança na escola. Se uma criança ela tem problemas de, por exemplo, faltar às aulas devido a doenças ligadas ao saneamento, o rendimento dela vai cair. Se ela não consegue se alimentar, o rendimento dela vai cair. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que já estão na literatura. Se vocês abrirem no jornal, vai estar tudo isso escrito lá. Mas é importante passar por tudo isso para que a gente possa entender a importância da operação de saneamento. E aí, quando eu falo operação de saneamento, eu estou me dirigindo especificamente para as empresas que prestam esses serviços, tá? Por fim, ali, o último é o crescimento econômico local. Quando a gente faz obra de saneamento, a gente está falando de infraestrutura. Se você melhora a infraestrutura local, muito provavelmente você vai ter aí interesses ou demanda de indústrias e outras empresas para se instalarem naquela região. Por exemplo, lá onde eu moro hoje atualmente, em Viçosa, a gente tem um polo industrial lá, que a prefeitura colocou lá um banner gigante dizendo Conquista de Viçosa, polo industrial. Só que é uma região que simplesmente é um terreno, não tem saneamento básico. Então, quando uma indústria for se instalar lá, ela vai ter que fazer essa infraestrutura. Caso contrário, ela não pode funcionar, ela não tem autorização para funcionar. Então, perceba como é que a gente perde oportunidades de emprego, de empregabilidade, devido à falta aí de uma infraestrutura, e nesse caso aqui ligado ao saneamento. Bom, algumas coisas, né, que são interessantes a gente falar da literatura de saneamento. Eu trouxe ali 4 aspectos que são importantes a gente comentar antes de eu entrar de fato no tema que eu vou tratar aqui com vocês hoje. Primeiro, ele é muito conhecido, né? Já saiu em jornal, revista, que fala o seguinte: para cada R$1 de investimento em saneamento, você economiza 4 em saúde pública, justamente porque você evita internação. Então, se você consegue evitar isso gastando R$1 a mais em saneamento, parece que é uma política razoável de ser adotada. Então, o questionamento é: por que não se investe mais em saneamento? Né? Por que se prefere investir em hospitais, devido aí a essa relação, né? Hoje ela está até atualizada, eu acho que para cada R$1 de saneamento a gente consegue economizar cerca de R$7,50, mas esse estudo de 2011, ele é bem, digamos assim, impactante, porque ele foi utilizado na ONU como referência para falar sobre o saneamento, né? Segundo ponto ali, o ambiente jurídico, e aí é um ponto importante, né? O ambiente jurídico e regulatório do saneamento, ele é muito inseguro. E por que isso é importante? Bom, a gente sabe que investimento em saneamento custa muito dinheiro. Você não consegue instalar uma estação de tratamento de água do dia para a noite, você precisa gastar muito dinheiro para fazer isso. Então, quando a gente não tem uma empresa pública, a gente tem que ter uma empresa privada fazendo aquilo. Aí, o que acontece? Como que uma empresa pública vai se instalar para fazer aquele serviço se ela não tem segurança jurídica? E aí, segurança jurídica, imagine a seguinte situação: você está prestando um serviço, no caso, água e esgoto, onde você vai ter uma tarifa para cobrar por aquele serviço, que é lógico. Só que não existe na lei um aspecto contundente dizendo o seguinte: se você não receber, você pode cortar aquele serviço. Aí você vai falar: ah, Rodrigo, mas na minha casa, se eu não pagar, vão cortar meu serviço de água. Ok, as unidades residenciais, né, que estão classificadas de acordo ali com o nível de renda, ou então por zoneamento econômico na cidade, porque existem essas classificações, muito difícil de ser cortado mesmo. Agora, hospital público, locais mais carentes, às vezes dependendo do tipo de empresa que a gente está lidando, todos esses usuários, caso não venham, né, a pagar as contas, seja porque estão com insuficiência de caixa mesmo, de recursos, ou por alguma briga jurídica, eles
a empresa ela é impossibilitada de cortar essa água deles, ou seja, ela continua fornecendo serviço, só que continua sem receber por aquele serviço. Então, isso gera uma insegurança jurídica, e isso, quer dizer, sou eu que estou falando, mas não é a minha opinião, isso é fato. Nos encontros que a gente faz, né, das agências reguladoras, todos os diretores de agência trazem esse questionamento, e aí eles trazem esse questionamento principalmente para resíduo sólido, mas em água de esgoto acontece muito. Isso é muito frequente em regiões metropolitanas com alta densidade populacional. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, são locais onde a gente consegue visualizar isso com um pouco mais de facilidade. Tá? Então, o ambiente jurídico ele é muito precário, ainda faltam algumas leis que garantam aí, ou então o subsídio cruzado, né, que é quando sai de uma parte do governo para poder incrementar a receita de uma empresa pública, ou então um convênio, né, com a empresa privada, para que possa acontecer essa garantia de receita, porque do contrário, a empresa privada ela não vai fazer investimentos caso ela não tenha um retorno, tá? Até porque é um monopólio, todo mundo sabe, né? Um monopólio natural no saneamento, você não pode escolher a empresa de água que vai fornecer na sua casa. No caso é Águas do Imperador, então do contrário você vai furar um poço em casa, né? Sim, desigualdade de acesso ao saneamento entre o meio urbano e rural. O meio rural não tem saneamento básico da mesma forma que a gente observa aqui. Então, não tem tubulação, não tem água tratada via rede, né? O que tem lá normalmente são fossas sépticas e outros aspectos ligados ao saneamento. Isso dificulta bastante o acesso a uma água segura, principalmente para as crianças. Então, as crianças que simplesmente moram em áreas rurais, o Brasil rural é grande, cerca de 40 milhões de pessoas, ficam expostas 5 vezes mais a doenças ligadas à veiculação hídrica só pelo fato de estarem na zona rural. Então, essa desigualdade, ela é muito forte no Brasil e ela acaba afetando muito essas crianças da região rural. Então, é um aspecto importante que já está destacado, só que pouca coisa tem sido feita. E por fim ali, né, é uma coisa que é bem falado, apesar de ter já alguma controvérsia, que a privatização do serviço pode melhorar a eficiência deles, né? Então é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que eu desenvolvi essa tese, que é justamente mostrar que não importa se é público ou privado, o que importa é que se a empresa tiver eficiente nos custos de operação dela, ela vai conseguir prestar um serviço de qualidade e, consequentemente, vai acabar tendo um efeito positivo para a população na saúde, tá? Então, pegando todo esse apanhado, né, eu percebi que ainda existiam alguns tópicos, né, para serem explorados nessa área. Então, a primeira pergunta, né, que eu me fiz foi, será que a operação, e aí eu estou falando da eficiência, né, do sistema em um município pode afetar a estrutura operacional do vizinho? O que eu quero dizer com isso? Se no município de Petrópolis, por exemplo, a empresa Águas do Imperador, ela for eficiente do ponto de vista de custo, não estou nem falando da qualidade da água não, se ela for eficiente do ponto de vista de custo, será que isso pode afetar a qualidade dos serviços do seu vizinho? Ou melhor ainda, será que isso pode afetar a saúde do município vizinho? Por exemplo, Areal, São José do Rio Preto? Será que pode? Segundo ponto, né? Se essa resposta for sim, então existe um efeito espacial, e aí esse efeito espacial basicamente é isso, é a transferência de um efeito que acontece num local para outro, tá? Se essa resposta for positiva, então esse efeito espacial ele vem sendo ignorado na maioria dos estudos, porque a gente consegue observar muitos efeitos espaciais, por exemplo, na criminalidade. É muito comum a gente ver no jornal, ou então até mesmo, né, na área acadêmica, alguns trabalhos falando, né? Existe uma região aqui que tem maior quantidade de crimes, e isso acaba afetando, por exemplo, a valorização dos imóveis de um bairro que é vizinho. Então, vejam, é um efeito espacial. É uma coisa que acontece no local afetando o seu vizinho. Então, eu trouxe essa mesma ideia, que é muito comum na economia do crime, digamos assim, para o saneamento. Então, a pergunta é, será que o custo de eficiência, será que uma operação eficiente, em termos de custo aqui, afeta a saúde de alguém numa cidade vizinha? Outro ponto, se esse efeito espacial, será que ele é grande o suficiente para impactar a saúde infantil? Porque ele pode existir, mas ele não pode ter efeito. O que eu quero dizer com não ter um efeito? Significa que, mesmo sendo eficiente de custo aqui no município, por exemplo, em Areal e São José, as doenças que acontecem lá ligadas ao saneamento não têm relação nenhuma com a operação da empresa aqui em Petrópolis, tá? Por fim, essa questão da desigualdade, né? A gente precisa avançar nesses aspectos. Então, a pergunta que eu me fiz foi, será que a estrutura que existe hoje
instalada no meio urbano, se a população rural tivesse acesso a essa estrutura, será que as doenças aumentariam ou diminuiriam? Então, basicamente, esses 4 tópicos aí que eu vou tentar responder hoje de uma maneira mais resumida, né? Porque por trás disso tudo, pessoal, tem uma base teórica bem forte, mas eu vou trazer aqui mais aspectos de resultados, né? Para que a gente consiga aí conversar melhor sobre esse tema. Então, meus objetivos aqui basicamente são 2. O primeiro é investigar os níveis de eficiência das empresas de saneamento e o efeito que isso pode ter no status de saúde da criança com até 5 anos. E aí, o status de saúde aqui que eu falo são as internações, ou seja, aumenta ou diminui a quantidade de internações aí em relação ao nível de eficiência que aquela empresa obtém quando ela opera no município. E o segundo ponto é analisar o efeito da desigualdade de acesso no saneamento, e aí separando os meios urbano e rural, por meio de 2 efeitos, o efeito dotação e o efeito retorno, que a gente vai entender ao longo aí da apresentação o que isso significa. Também aí sobre os casos de DRSI, que é doenças relacionadas ao saneamento inadequado, tá? Com crianças aí de até 5 anos. Por que até 5 anos? Né? Porque a gente não trabalhou com crianças de 6, 7, 8, bom, primeiro que é os dados que a gente tem no IBGE, né? Então isso começa por aí. Mas o outro aspecto também, que é importante, em todo o mundo, né? E aí OMS, as Nações Unidas e outros órgãos aí que trabalham com essa questão, né, do saneamento, com os objetivos de desenvolvimento do milênio, mostram que as crianças com até 5 anos são o principal público-alvo que são afetadas por essas doenças. Então não faz sentido eu pesquisar uma coisa que outras pessoas já pesquisaram e verificaram que não tem efeito. Então não tem como, não tem motivo para pesquisar isso se o mundo inteiro já verificou, né, que não existe esse efeito para outras crianças. E quando existe, ele é muito pequeno. Então aqui eu já trago um spoiler do trabalho, né? 2 resultados muito importantes. Primeiro, ligado ali à eficiência, eu consegui mostrar que a eficiência ou a ineficiência, né, e aí tanto faz, de um município, ele pode sim transbordar para o município vizinho. E isso acaba provocando aí alguns efeitos distintos na saúde infantil, ou seja, a eficiência que a empresa aqui de Petrópolis tem no seu saneamento acaba afetando o Areal e São José do Vale do Rio Preto. Só que de maneiras diferentes, porque qual que era a minha ideia? Minha ideia era, se eu tivesse uma baixa eficiência aqui, aumentaria a quantidade de doenças não só aqui em Petrópolis, mas também no município vizinho. E o que eu observei foi efeitos diferentes. Tanto que, se eu tivesse uma eficiência baixa aqui, eu poderia ter baixas internações ou altas internações lá. Então, alguns efeitos a gente consegue explicar, outros a gente ainda não conseguiu verificar o porquê desses efeitos. E aí, né, já adiantando essa minha fala, geralmente os municípios com elevada eficiência, ou seja, eficiência de custo, possuem vizinhos com baixas taxas de internações. Então, o que isso mostra? Se uma empresa ela busca o lucro, e aí é importante a gente frisar isso, porque na economia, né, na teoria econômica tradicional, a gente sempre fala, a empresa é maximizadora de lucro, ela não está preocupada com o social. Hoje a gente sabe que tem várias vertentes diferentes que mostram aí, né, parâmetros, né, ESG e outros tipos de análise para mostrar, né, o quanto sustentável, o quanto aquela empresa se preocupa com o social. Mas, de certa forma, se a gente for pensar que o saneamento é um monopólio natural, essa análise econômica mais tradicional, ela pode ser mais ela pode ser mais específica no sentido de explorar melhor essa questão da teoria econômica clássica. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala que está buscando lucro, parece que a empresa não está preocupada com o lado social. E muitas das vezes pode até ser verdade, só que mesmo que ela busque só o lucro, ela ainda vai ter um efeito externo, uma externalidade positiva para a sociedade. Então, não tem nada de errado em buscar o lucro, desde que feito de maneira correta. E é isso que eu tento mostrar nesse trabalho. O segundo spoiler desse trabalho, importante, é que os efeitos da desigualdade de acesso no saneamento são mais severos nos municípios onde existem altas taxas de internações. O que isso significa? O ambiente onde as crianças estão inseridas, e aí ambiente que eu estou falando, não é o ambiente da casa, assim, né, se é um ambiente seguro, essas coisas. É o ambiente do ponto de vista de infraestrutura de renda, de infraestrutura do domicílio. Então eu estou falando aqui, se a casa ela é construída de alvenaria, se ela é construída de madeira, pode parecer meio absurdo, né? Mas existem alguns municípios
na região norte, que existem mais casas, em termos percentuais, construídas com madeira, palafita e outros materiais que não são de tijolo do que casas de tijolo. Para falar a verdade, existe um município inteiro onde não existem casas construídas com tijolo, porque simplesmente é um município que fica flutuando em cima do rio Amazonas. Então, assim, são situações de saneamento que a gente não tem noção. E eu fui descobrindo e fui verificando que o ambiente ele é mais relevante do que uma política de saneamento. Se você melhora o ambiente no qual a criança está inserida, muito provavelmente a saúde dela vai melhorar. Então não adianta fazer uma política de saneamento e esquecer outras políticas sociais, de distribuição de renda, de infraestrutura local e por aí vai. Bom, mas para chegar nisso tudo, a gente precisa dividir esse trabalho em algumas partes. E aí a primeira parte, eu vou tratar da eficiência e a saúde infantil. E aí, qual que foi a metodologia, né? Qual que foi a minha estratégia empírica? Primeiro, eu preciso considerar as doenças que estão ligadas ao saneamento inadequado. Como é que eu faço isso, né? Bom, existe ali uma classificação internacional de doenças, que é a CID-10, que determina ali quais são as doenças que estão ligadas aí à veiculação hídrica, né? Doenças ligadas ao saneamento ambiental inadequado. Então, existem ali algumas doenças. Ali eu só citei algumas que são as principais e as formas de contágio, né? A água contaminada, inseto vetor, febre coral e o grupo dessas doenças. Existem mais de 150 doenças. Ali eu só citei algumas, mas o que eu quero mostrar nesse quadro? Existe uma série de doenças que a gente consegue eliminar com o saneamento adequado, tá? Então foram essas doenças que eu utilizei para verificar ali os níveis de internação. Então quando eu falo, os níveis de internação aumentou, os níveis de internação diminuiu, são relacionados a essas doenças. Hepatite, leptospirose, filariose, dengue, zika, chikungunya, cisticercose e por aí vai, tá? Bom, para a gente fazer um trabalho de pesquisa, mesmo que ele seja aplicado, igual foi o meu, a gente precisa de um pouquinho de teoria. E aí, lá na teoria econômica, a gente tem um monte de teoria que a gente pode usar. A teoria que mais se adequava àquilo que eu estava fazendo é a teoria da firma, né? E aí o pessoal da economia já está mais acostumado, mas eu vou dar uma resumida para o pessoal que ainda não teve contato com a teoria da firma. Basicamente, a teoria da firma, ela busca explicar o comportamento das empresas dentro de uma indústria ou individualmente, onde elas vão buscar maximizar o seu produto ou minimizar o custo, tá? Tudo isso buscando aí o seu lucro máximo, tá certo? E aí, com base nessas duas orientações, qual delas eu deveria seguir? Ou seja, eu deveria propor um modelo aplicado buscando a maximização do produto ou buscando a minimização do custo? Anteriormente eu já dei um spoiler dizendo que é eficiência de custo, né? Não eficiência de produto. Mas se a gente pensar aqui, a gente pode analisar que o modelo de minimização de custo faz mais sentido por pelo menos duas razões. A primeira delas é porque o contexto do saneamento no Brasil traz um monopólio natural, então não tem por que eu maximizar minha produção. Seja público ou privado, se a empresa não tem um concorrente, ela não vai levar saneamento num bairro onde não tem, a menos que a lei ou a regulação peça que ela faça isso. Porque, do contrário, ela vai ter a sua clientela ali fiel, né, entre aspas, porque ela não tem para onde correr. Então, esse é o primeiro motivo de usar um modelo de minimização de custo. Segundo, que na maximização do produto, eu não consigo, muitas das vezes, atingir a capacidade máxima de produção de qualquer firma, qualquer indústria que a gente estiver falando, saneamento, tecnologia, qualquer uma delas. Por quê? Existe uma restrição de custo, né? O dinheiro não é infinito. Então, a empresa só vai conseguir produzir até onde o orçamento dela couber. Então, por isso que a minimização de custo faz mais sentido, tá? Bom, partindo disso, qual o modelo que eu vou utilizar? Existem diversos, tá? O nome ali é feio, né? Modelo de fronteira estocástica de minimização de custo. Mas, basicamente, o que ele quer dizer? Eu vou montar uma função, eu vou ajustar uma função, essas que a gente vê aí na matemática, né? No primeiro período, segundo período, a mesma coisa, só que, lógico, um pouco mais, né, elaborada ali. Eu vou montar uma função que vai me determinar, na média, qual é o comportamento do custo das firmas que estão dentro do saneamento. E aí, para isso, eu preciso pegar algumas variáveis para poder explicar esse custo dela, tá? Então, eu escolhi esse modelo porque ele mais se adapta ao modelo de saneamento, tá? Ali eu coloquei entre parênteses a fórmula logarítmica da função Cobb-Douglas. Vocês vão entender depois por quê, na hora que a gente tiver os resultados. Não vou falar disso agora, não, deixar falar depois.
Bom, então, com base nessa teoria econômica, né, a gente vai achar a eficiência. Aquele gráfico ali é só para ilustrar o seguinte, pessoal. Aquela linha reta ali que está a diagonal assim, né, negativamente inclinada, ela mostra o orçamento que a empresa tem. Não importa se é linear, se é exponencial, isso é só para ilustrar mesmo. Existe uma área limite para ela produzir. A empresa ela vai sempre querer produzir aonde ela consegue atingir o máximo de produção com o menor de custo. Essa é a ideia da eficiência, tá certo? Então, esse ponto ali é representado ali onde aquela linha está tangenciando ali no ponto que é linha. É naquele ponto que a empresa é eficiente de custo. Nessa mesma curva, né, SS ali, a gente tem só o ponto Q. A gente percebe que esse ponto está acima do orçamento da empresa. Então, ela consegue produzir aquilo, mas ela só vai conseguir produzir aquilo se ela gastar mais. Então, por isso que ela não vai produzir ali, porque ela tem um orçamento limitado. Então, essa ideia teórica é importante porque para explicar o motivo de alguns locais de cidades terem saneamento e outros locais não terem. Primeiro, está fora do orçamento da empresa. Segundo, se estiver dentro do orçamento, ela só vai ir lá se tiver uma determinação jurídica para ela ir. Porque é um monopólio natural, então para que eu vou aumentar o meu investimento numa área onde eu não sei se eu vou ter receita, se eu não tenho nenhum incentivo para ir lá, tá? Então, esse é o pensamento da firma, né? Não é o meu. Eu gostaria que tivesse saneamento em todas as áreas. Mas é assim que acontece, né? Inclusive, isso é um modelo teórico, mas na prática funciona muito. Eu trabalho na agência reguladora e às vezes a gente faz reuniões com prefeitos, diretores de agência, e fala, olha, você precisa expandir o saneamento para aquele bairro. Simplesmente o diretor da agência fala, olha, eu não vou expandir porque na lei de criação da minha empresa não está dizendo nada sobre aquele bairro, então não tem motivo para eu ir lá, a menos que tenha uma lei que faça para eu ir lá. Então a empresa não vai porque a lei não permite, né? É uma empresa pública que só pode fazer o que a lei permite. Então a lei permite ela fazer o saneamento naquela região da cidade. Aquela outra região que foi se desenvolvendo ao longo dos anos não estava prevista e ela só vai se tiver uma nova lei. Então percebam que faz sentido o modelo teórico com a prática. Um pouquinho mais de teoria. Agora vamos falar das variáveis que vão explicar a minha fronteira de custo. Então, eu quero determinar o custo, mas para isso eu preciso saber o que afeta ele, tá? Então, eu trouxe ali algumas variáveis que são, assim, tradicionais na teoria econômica, mas que na prática funcionam. Quando a gente está falando de teoria econômica da firma, a gente fala que uma função de produção ela é feita com capital e trabalho, basicamente. E existem outras variáveis, tecnologia e por aí vai. Então, eu trouxe essas variáveis tradicionais e trouxe algumas variáveis mais práticas para poder fazer com que o modelo fosse mais realista. Então, quais variáveis considerar na fronteira de custo? Preço do trabalho é a minha variável de trabalho, ou seja, qual é o salário médio que as empresas pagam? Isso vai afetar o custo delas, faz sentido. Segunda coisa, capital. Qual é a extensão que eu tenho ali em quilômetros, né, de rede de água e de esgoto construída naquela cidade? Faz sentido, isso vai afetar o custo da empresa. Quanto maior a minha extensão, maior, muito provavelmente, a manutenção que eu vou ter que dar nela. Terceira variável, produção de serviços. E aí a quantidade de água, né, em metros cúbicos e a quantidade de esgoto coletado. Eu não fiz uma análise para esgoto tratado, porque menos de 50% do esgoto do Brasil é tratado, tá? Então, esgoto coletado é mais fácil. Então faz sentido, quanto mais água eu produzo, mais produto químico, mais mão de obra, mais energia elétrica, mais várias outras variáveis eu vou precisar para poder produzir aquela água. Então isso vai afetar o custo da empresa. E o último ali é o custo médio dos materiais, que é o custo médio ali dividido dos produtos químicos pela quantidade de volume de água produzido. Essa variável, ela é basicamente para a gente fazer uma coisa que a gente chama de homogeneizar a amostra, que é o quê? Empresas grandes gastam mais. Então, se eu pego o produto químico e divido pelo volume de água produzido, eu tenho uma média para empresas grandes. Empresas menores vão gastar menos. Então, eu vou ter uma média menor para a empresa pequena. Então, isso dá uma homogeneizada na amostra. Isso é importante em um monte de aspectos estatísticos, né? Que não vou entrar aqui no caso, mas ajuda muito a análise ficar real, digamos assim. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, você montou lá a função de custo, mas cadê a eficiência, né? Afinal de contas é isso que eu quero analisar. A eficiência, ela é construída por um processo residual. Como é que funciona isso na prática, tá? Existe um modelo econométrico para estimar isso, mas na prática quer dizer o seguinte, vamos pegar o exemplo do carro. Se você compra um carro zero, por exemplo, vai ter lá aquela etiquetinha do metro, consumo de gasolina na cidade, sei lá, 9 km por litro. Aí você pega o carro e dirige. Aí você vai olhar lá no painel, peraí, 9 km por litro, eu consegui fazer só 7,5.
Então, aquele valor é uma estimativa, 9 km. O real é 7,5. Então, a eficiência vai ser construída nesse mesmo aspecto. Eu vou construir uma fronteira de custo. A empresa que não conseguir chegar naquela fronteira vai ter um residual. Esse residual vai ser dado pela eficiência. Ela vai ser mais ou menos eficiente pela distância que ela está daquela fronteira. Então, é a mesma coisa da gasolina. Se lá está marcando 9 km por litro e você conseguiu fazer 8,5, por exemplo, aquela estimativa está mais próxima da realidade do que de um outro carro que ficou com 7,5. Então, a ideia da eficiência é ser construída dessa forma, pela diferença entre aí o que é a fronteira e aonde que a empresa atingiu até chegar à distância ali da fronteira. Então, para isso, a gente vai precisar de mais algumas variáveis. Então, ali eu destaquei as principais variáveis que podem ser divididas em dois grandes grupos: eficiência variável e eficiência permanente. O que é eficiência variável? É aquela que vai variar literalmente ao longo do tempo. Então, o que faz a eficiência variar num espaço de tempo muito curto? Ambiente jurídico e regulatório. Se a gente pega aqui e determina uma nova lei de saneamento, falando que a empresa tem que cumprir isso em 60 dias, a empresa vai ter que gastar muito dinheiro, se for o caso, né, por exemplo, para poder cumprir aquela norma, aquela nova lei. Então, isso vai fazer com que o custo ali afete. Então, isso pode afetar a eficiência. Sustentabilidade financeira, é o caixa, né? Se a empresa tem um caixa mais gordinho, né, tem uma folga no caixa, ela consegue separar dinheiro para investimento, dinheiro para despesa corrente, e isso vai afetar a eficiência também. Agora, para a eficiência variável, para a eficiência permanente, existem algumas coisas que não vão afetar ela naquele momento, sim ao longo do tempo. Por exemplo, ali, a característica da região. Existem locais que o tratamento da água ele é mais custoso por causa da região. Por exemplo, Minas Gerais tem muito minério. Então, as cidades que têm mineração sofrem com problema de ferro e manganês na água. O que isso afeta? A água vem amarela para casa. Então, às vezes, a água está limpa, a água está tratada, mas ela está com uma coloração amarela por causa de ferro e manganês. Então, automaticamente, a empresa vai gastar um pouco mais por isso. Então, por isso é importante a gente pegar essas características das regiões para verificar qual é o peso dessa eficiência permanente, ou seja, qual é o peso da região de mineração ao longo do tempo no saneamento, né? Isso foi só um exemplo. Regiões costeiras têm um pouco mais de custo, porque às vezes acabam pegando uma bacia, né, de rios e de águas um pouco mais depurada, porque veio esgoto coletado, não tratado de vários outros municípios, e aí acaba chegando, por exemplo, em uma cidade de região de fronteira, de litoral, e o custo de tratamento daquela água vai ser um pouco maior mesmo. Então, essas são algumas características regionais que a gente também colocou para poder verificar isso. Bom, aí está o modelo da equação. Basicamente, eu só botei ela ali para mostrar para vocês que, além disso, existem algumas coisas que vão afetar a saúde infantil. Porque se a gente perceber ali, ó, eficiência variável e eficiência permanente, a EV e EP são as variáveis explicativas de interesse meu, ou seja, eu quero encontrar o que vai fazer, né, a eficiência variável e a eficiência permanente na saúde infantil. Só que a gente sabe que existem outras coisas que podem afetar a saúde infantil. Por exemplo, vacinas. Se a quantidade de vacinas não forem tomadas nas datas certas e adequadas, a criança pode adoecer com mais facilidade. Então, por isso que eu preciso incluir lá. A gente chama isso de variável de controle, para eu controlar outros aspectos que afetam aquela saúde, né? Aquela saúde infantil ali. Por exemplo, ali o IFBM. O IFBM funciona como se fosse o IPH, só que o IFBM é do município. Então, o IFBM vai medir o desenvolvimento local. A gente sabe que municípios que têm uma infraestrutura melhor, com melhores postos de saúde, melhor hospital público, maior nível de renda, maior nível de empregabilidade, tudo isso pode afetar a saúde infantil, porque você melhora o desenvolvimento como um todo. Então, por isso é importante ter ali. E a variável PSE é o posto de saúde da família, que é uma variável para a gente medir a infraestrutura de saúde do local, né? Onde tem mais postos de saúde, a gente espera que a saúde infantil seja melhor, porque dá tempo de você diagnosticar uma doença antes da criança ser internada, né? Então, são variáveis que a gente precisa usar para controlar o efeito da eficiência. Bom, agora vamos aos primeiros resultados, né, da fronteira de custo. E aí, por que eu utilizei a função Cobb-Douglas lá, né, na forma logarítmica? Existe uma propriedade muito importante, vocês vão aprender isso aí na economia, se
se é que já aprenderam, que o resultado da função, quando você estima em logaritmo, ela te dá o efeito percentual, então fica fácil de você analisar qualquer efeito. Então, por exemplo, ali o preço do trabalho, o efeito é positivo, 0,31. 0,3, perdão, significa que para cada um ponto percentual de aumento no meu custo, eu vou ter um aumento de 1,3 pontos percentuais no meu preço do trabalho. Então fica fácil de eu entender como que aquela variável está afetando o meu custo. Se a gente perceber ali, a variável que tem a maior magnitude, ou seja, o efeito mais poderoso, é a variável capital, que faz total sentido. Se eu aumento a minha infraestrutura, se eu vou expandir minha rede de esgoto, minha rede de água tratada, meu custo vai aumentar muito mais do que, por exemplo, eu contratar mais um funcionário, que é o preço do trabalho. Então, por isso que é importante a gente ter essas ideias de propriedades matemáticas, né, na cabeça, para poder entender na prática como é que isso funciona. Então, a gente percebe que todas as variáveis ali têm um efeito positivo no meu custo, que faz total sentido. Na medida que eu aumento a quantidade de trabalho, que eu aumento a quantidade de capital, que eu aumento a minha produção e que eu aumento o meu custo de materiais, o meu custo tem que aumentar, lógico. Só que esse custo vai aumentar de maneiras diferentes. Uma empresa pequena, esse custo vai ter um efeito. Uma empresa maior vai ter outro efeito, tá? Aí, com base naquela fronteira de custo que eu estimei, a gente pegou o residual, ou seja, verificou quais empresas que não estavam dentro da fronteira e mediu a distância para saber os níveis de eficiência. Aqui a gente tem o nível médio das empresas. A eficiência média, variável e a eficiência permanente dão a eficiência total. É só multiplicar as duas, tá? Então, 84% aí das empresas tem esse nível, 84,68% é a média de eficiência variável das empresas. E 55,34% é a eficiência média das empresas do ponto de vista permanente. O que isso mostra para a gente? Que as empresas no longo prazo estão sendo afetadas com mais força por características permanentes, ou seja, características das regiões e outras características ligadas à própria empresa, por exemplo, ser pública ou privada. A eficiência variável, ela está elevada. E se a gente perceber no gráfico ali, o gráfico azul é o gráfico da eficiência variável. Ao longo de todo o período, a gente teve crescimentos. Só que a partir de 2015, a gente teve uma queda e uma estabilidade. O que aconteceu em 2015? Em 2015, pessoal, teve a nova lei de saneamento, que basicamente diz o seguinte: nenhuma empresa, pública ou privada, vai receber incentivo federal se naquele município não tiver um plano municipal de saneamento. Qual que foi o efeito disso? Se a gente perceber, a eficiência variável, ela caiu. Por quê? Tiveram que gastar dinheiro, seja para construir o plano municipal de saneamento, seja para atualizar o plano municipal de saneamento, para poder fazer com que ela estivesse adequada às normas que foi pedido na lei do saneamento. E se a gente perceber, a eficiência permanente ela vem crescendo ao longo do tempo. O que isso mostra? Que as empresas têm combatido aquelas características específicas das regiões que podem afetar a sua eficiência. Por exemplo, ferro e manganês na água, uma coisa que Mariana, Ouro Preto, Viçosa, São João del Rei, todas essas cidades possuem essa característica de ter ferro e manganês na água, mas parece que, na média, né, essas empresas têm trabalhado para melhorar esse tipo de coisa, fazendo com que a sua eficiência aumente ao longo do tempo. Então, se a gente perceber ali naquele período, além do plano municipal de saneamento sendo obrigatório, muitas agências reguladoras começaram a surgir. Então, isso pode ter explicado aquele comportamento de subir e descer do gráfico azul, que é a eficiência variável. Então, a gente percebe que normas jurídicas, leis novas, afetam diretamente a eficiência e afetam de maneira instantânea a eficiência de custo da empresa. Porque ela precisa fazer, se ela não fizer, ela não vai estar adequada, pode sofrer multa e outros tipos de sanção. Agora, eu vou pegar, né, mostrar isso em números, e mostrei em números, agora eu vou mostrar na figura como que a eficiência pode afetar a saúde infantil, porque até então estou falando de eficiência de custo. A gente mostrou a eficiência de custo da empresa e mostrou ali quais são as variáveis que vão afetar a eficiência. Agora, vamos observar esse mapa aqui, ó. Tem azul, né, ali era um rosa, está um pouco mais... acho que é rosa mesmo, tá ali, né? Azul, rosa, verde e o vermelho. Cada uma dessas cores representa um efeito diferente da eficiência do saneamento. O gráfico do lado, o painel do lado esquerdo é a eficiência variável, do lado direito a eficiência permanente. E aí eu coloquei duas observações aqui no slide para a gente poder discutir. Primeiro, os equipamentos verde e rosa fazem sentido. Por quê?
O agrupamento rosa, por exemplo, mostra o seguinte: alto nível de eficiência, alto nível de taxas de internação, baixos níveis de eficiência. E o verde significa o contrário, ou seja, baixos níveis de internação e altos níveis de eficiência. Isso é o que a gente precisa. Então, o que a gente percebe? Lá na região norte, do lado do azul ali, aquilo ali é um rosado, né? Salmão, sei lá que cor é aquilo ali. Aquele rosado ali está mostrando exatamente o que acontece naquela região do ponto de vista da eficiência de saneamento. Ou seja, eu tenho altos níveis de internação e baixos níveis de eficiência, que é justamente o que eu estava buscando encontrar. E na região verde, se a gente perceber ali, no sul, né, e na região ali sudeste, mais ou menos, um pouquinho centro-oeste, a gente tem o contrário, baixos níveis de internação e altos níveis de eficiência. Ou seja, aqui a gente consegue perceber a desigualdade de infraestrutura do saneamento com o efeito da eficiência do saneamento. Norte e Nordeste sempre tiveram baixos níveis de infraestrutura do saneamento, seja porque tiveram poucos investimentos, seja porque realmente é um local que precisa aumentar o volume, né, de investimento. Então a gente percebe que isso tem um efeito, tanto variável quanto permanente. Então a gente percebe que lá, simplesmente as crianças estão sendo internadas com mais frequência, porque não tem uma eficiência de custo. Então, o que a gente percebe? A empresa lá, ela não consegue atingir eficiência e isso afeta a população, principalmente as crianças, do ponto de vista da sua saúde. E afeta negativamente. Já no Sudeste, a gente vê, e na região Centro-Oeste, a gente vê o contrário. A gente vê uns níveis de eficiências elevados e baixos níveis de saúde, e baixos níveis de internação. Ou seja, a empresa consegue ter o lucro dela, ser eficiente de custo, e tem uma externalidade, dessa vez positiva, para a população, que é o quê? Os baixos níveis de internação. Aí vocês podem falar, Rodrigo, mas no Sudeste tem mais infraestrutura de tudo. Tem melhor renda, tem melhor infraestrutura de saúde. Sim, é por isso que naquele modelo, além da eficiência, eu incluí todas essas outras variáveis, para eu poder controlar todos os outros efeitos e isolar o efeito da eficiência. Então essa é a ideia de quando a gente faz um modelo aplicado, que a gente controla todas as outras, tenta controlar, né, a maioria das outras coisas para poder encontrar um resultado. E aí eu faço uma pergunta ali, né? Por que houver agrupamentos do tipo azul e do tipo vermelho? Agrupamentos do tipo azul é o seguinte: baixos níveis de internação e baixos níveis de eficiência. Agrupamentos do tipo vermelho, altos níveis de internação e altos níveis de eficiência. Bom, para o agrupamento azul, né, que é o baixo ali, eu não consigo explicar isso na minha tese, porque a gente não tem uma referência na literatura. A gente não tem um achado na literatura que explique isso. O que isso significa? É um achado novo e a gente precisa investigar um pouco mais. Mas basicamente por que em cidades com baixos níveis de eficiência a gente tem baixos níveis de internação? Não sei, a gente não sabe. Existem alguns questionamentos que podem ser feitos. Por exemplo, na região norte, a gente tem uma subestimação das internações. Porque muitas das vezes os hospitais já estão tão cheios, tão superlotados, que aquela criança, ou então aquela região ribeirinha, uma criança que está passando mal, que precisa de internação, ela tem ali um atendimento, né, residencial do hospital, do médico, né, e às vezes não é levado para o hospital. Isso é pouco? É pouco, mas pode estar afetando. A subestimação lá é bem grande. Se a gente for analisar os dados do DataSUS, que é de onde vem esses dados de internação, tem município que nem reportar a informação reporta. Então, quer dizer, é impossível um município, em um ano, não ter uma internação de uma criança. Então, só porque está zero lá, não quer dizer que não teve, né? Então, isso explica um pouco o azul lá no norte, mas, por exemplo, não explica o azul no sudeste e no sul. São locais que têm maior frequência de recorte de informação. Então, esse é um dado que a gente não consegue explicar. O dado ali vermelho, a gente consegue explicar um pouco mais, porque ele está localizado principalmente no nordeste e no norte, tá? Então, alto nível de eficiência com alto nível de internação pode ser principalmente devido à baixa infraestrutura local, tá? O que isso significa? A empresa lá no norte, no nordeste, no oeste, está cortando o custo e, basicamente, se você corta custo, você está sendo eficiente. Você consegue eliminar, por exemplo, elimina uma mão de obra, elimina ali um pouco a quantidade de cloro que você coloca na água, porque o produto químico, o cloro, não é 1 litro de cloro que a gente gasta às vezes milhões de reais com cloro para poder fazer o tratamento da água. Se você reduz um pouco isso, o modelo não consegue diferenciar isso. Você está reduzindo o custo porque você está cortando o custo ou porque você está sendo eficiente. Eu não consigo separar essas duas coisas ainda. Então, como isso acontece no norte e no nordeste, isso pode ser explicado dessa forma. A empresa está cortando o custo, ela não está sendo eficiente
eficiente do ponto de vista operacional, ela está simplesmente cortando o custo e, consequentemente, ela não está prestando um serviço de qualidade. Então, isso acaba aumentando as internações. Então, o vermelho é mais fácil de explicar do que o azul. A gente consegue, a gente tem dado para explicar isso. Mas aqui a gente percebe que, no geral, a eficiência faz bem para a saúde, né? Se a empresa vai buscar o lucro, está fazendo bem para a saúde, tanto para a saúde financeira da empresa, como para a saúde da população, no caso aqui as crianças. Aqui, basicamente, é o que eu falei, né, no outro painel. Eu acabei, isso aqui para 2007, né, 2018. Eu fiz para 2 anos, porque em 2007 teve um marco legal do saneamento. Então, esperava-se que em 2007, a partir de 2007, né, mudasse muita coisa no saneamento, melhorasse muito, muito rápido. Na verdade, o que a gente percebe nos 2 mapas é basicamente a mesma coisa, né? A gente tem ali uma melhora no norte e no sudeste, que faz total sentido. A gente tem mais investimentos no sudeste, historicamente, e no norte e no nordeste, onde era para de fato ter maior nível de investimento, a gente tem muito pouco avanço, né? Então, basicamente, melhorou para quem não deveria, mas é ótimo, né, melhorar, porque a gente precisava melhorar também. E lá onde precisava melhorar muito, melhorou quase nada, né? Então, é a desigualdade que a gente vê no nosso país, em qualquer área aí, né? Seja de renda ou de saneamento, a gente vê que a desigualdade ela toma conta do Brasil. Segunda parte, desigualdade de acesso com saúde infantil. Então, agora eu vou tratar urbano e rural separadamente. A mesma coisa aqui, um pouquinho de teoria só para a gente poder entender. Basicamente, precisa entender o seguinte: quem tem mais infraestrutura? Zona urbana ou zona rural, em termos de saneamento? Lógico que é a zona urbana, a gente precisa nem pensar, né? Eu não sei qual é a frequência de vocês frequentarem na zona rural de verdade, né? Não é a zona rural onde tem produção de soja, ou é no Mato Grosso, é a zona rural mesmo, zona rural. Então, é muito desigual, é água no poço, às vezes um balde, então assim, é bem complicado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me perguntar da seguinte forma: o que será que aconteceria na zona urbana com as doenças, né? Ou seja, com as internações infantis, o que aconteceria na zona urbana se ela tivesse as características observadas da zona rural? Ou seja, baixa infraestrutura, casas que muitas das vezes não são de alvenaria, não tem coleta de esgoto, esgoto às vezes é céu aberto, então é na fossa. O que aconteceria se essas características estivessem aqui na zona urbana? É uma pergunta que a gente não consegue responder do ponto de vista visual, mas do ponto de vista estatístico, né, do ponto de vista teórico, a gente consegue fazer uma coisa que a gente chama de contrafactual. A palavra é feia, mas basicamente é isso. Eu pego as características da zona rural, jogo na zona urbana, faço uma estimativa daquilo e verifico se aquilo é real ou não. Então, eu consigo responder essa pergunta, e aí os resultados dessa resposta, desse modelo teórico, eu preciso confrontar com a realidade para ver se faz sentido ou não, né? Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Então, esse contrafactual é isso. Eu vou lá na zona rural e verifico, tem 5% só da população da zona rural que tem água tratada. Eu trago essa característica para a zona urbana, e aí verifico o que acontece na zona urbana se só 5% da população tivesse água tratada. Então, eu vou fazer essa pergunta para cada uma das variáveis que eu escolhi, para poder fazer essa simulação do que aconteceria na zona urbana. E aí eu vou precisar de uma ferramenta que se chama função de influência recentrada, ou RIF, para ficar mais fácil de falar. O que isso quer dizer na prática, né? Porque o nome é difícil, às vezes é complicado. Basicamente, permite eu analisar cada pedacinho da minha distribuição. O que é essa distribuição? Eu vou lá e observo a quantidade de casos, de doenças que tem em todas as cidades. E aí eu vou ter um comportamento ali. Vai ter cidades que vai ter mais doenças, vai ter cidades que vai ter menos doenças. Então, se eu pegar e fizer isso para todos os 5 mil municípios do Brasil, eu vou ter uma distribuição de doenças no Brasil. A RIF, ela me permite avaliar cada pedacinho, ou seja, permite verificar qual que é a influência de cada pedacinho dessa distribuição nas internações das doenças de saneamento inadequado. E aí eu tenho 2 efeitos para separar isso: efeito dotação e efeito coeficiente. E fica mais fácil de explicar se a gente falar que é a desigualdade explicada e a desigualdade não explicada. Desigualdade explicada são as características da região. Por exemplo, esgoto a céu aberto, água que não é tratada, moradias inadequadas, taxa de analfabetismo, renda familiar, são variáveis que eu consigo explicar a desigualdade ali e como isso vai afetar as internações. Desigualdade não explicada é o contrafactual, ou seja, o que aconteceria se a zona urbana tivesse as características da zona rural, tá?
Então aqui estão as variáveis, está meio ruim de enxergar ali, mas basicamente foram essas que eu falei. O que afeta, mais uma vez, né? As internações das crianças no meio urbano e no meio rural. Eu poderia usar as variáveis antigas? Poderia. Por que eu não usei? Porque para a zona rural existem características muito específicas. Então eu preferi usar essas características porque a gente consegue visualizar elas nas duas áreas. Tem variável que eu usei anteriormente que eu não consigo observar na zona rural. Então, por exemplo, água insegura. O que é água insegura? É qualquer método de água que a pessoa vai pegar que não é tratado. Então, poço, caminhão-pipa, então isso tem, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Eu não consigo visualizar e comparar. Condição de esgoto inseguro. O que é o esgoto inseguro? É o esgoto que não é coletado. O ideal seria tratado. Mas aqui eu estou falando só do esgoto que não é coletado. Então, por exemplo, tem regiões na região urbana que o esgoto é a céu aberto. Tem regiões na área rural que o esgoto também é a céu aberto. Então, é um esgoto inseguro. Então, eu consigo verificar dos dois lados. Então, eu fiz isso para a coleta de esgoto a céu aberto e para a fossa, porque também tem fossa na área urbana e tem fossa na área rural. Agora, não tem coleta de esgoto na área rural, só na área urbana. Taxa de analfabetismo, a mesma coisa. Existe um nível percentual de pessoas que são analfabetas na zona urbana e também na zona rural. E por fim ali, plano de saúde e moradia, né? Moradia ali é moradia inadequada. O que é moradia inadequada? Qualquer moradia que não é feita de tijolo, alvenaria, tá? Pode ser assim absurdo, mas é inacreditável o percentual de moradias que não são construídas de tijolo no Brasil. E o plano de saúde é uma variável para eu medir o poder econômico das famílias, porque a gente só consegue pagar plano de saúde se a gente tiver uma renda maior, né? Então, é uma variável de renda, digamos assim, apesar de falar plano de saúde. Aqui é só uma estatística descritiva para a gente perceber o absurdo que é. Em todo o período, de 1998 até 2015, que foi o período que eu analisei, a linha mais clara é a área rural e a linha mais escura é a área urbana. Em todo o período, né, tirando ali o ano de 2014, 2015, que teve essa queda ali, tanto na área urbana quanto na área rural, os casos de doença na área rural, por 1000 habitantes, né, é muito maior do que na área urbana. Porque se a gente pegar o número absoluto, lógico, na área urbana vai ser maior. Tem muito mais gente aqui, tem muito mais criança, vai ter muito mais internação. Mas na hora que você faz a taxa de internação, que é por 1000 habitantes, a gente percebe que a taxa de internação na área rural é muito maior. Então, vamos olhar as características em percentual. Ali, pessoal, naquela tabela, eu estou medindo a parte inferior, a parte superior e a mediana, que é o meio da distribuição. O que é a parte inferior? É os municípios que têm a menor taxa de internação. O que é a parte superior? É os municípios que têm a maior taxa de internação. E a mediana é aquele município que está no meio, literalmente na metade, né, dessa linha. Então, se a gente perceber, em todas essas faixas, a zona rural, ela ganha, do ponto de vista, né, negativo, da área urbana. Olha só, taxa de analfabetismo é maior na zona urbana, na zona rural, em todas as faixas ali que eu estou analisando. Por exemplo, moradia inadequada, 27% na zona rural, na faixa dos municípios com menos internação, 29% na faixa dos municípios com maior nível de internação, e no meio, 28%. Se a gente perceber isso na área urbana, é muito inferior. Então, assim, só uma característica, né, que assim, eu achei absurdo. Moradias inadequadas, casa de papelão com taipa. Taipa, pessoal, é uma mistura de barro com o resto de serragem, não sei exatamente o que especificamente, mas taipa é isso. Tem município que tem 90% das casas construídas desse jeito. Aí, um município desse, pessoal, a gente não precisa falar só de saneamento, a gente precisa falar de várias outras políticas sociais, porque a condição de vida dessas pessoas é muito inferior. Muito inferior. Então, isso explica porque tem 30% ali, 28% de moradias inadequadas. Eu achei que ia dar 1%, 2% na zona urbana e, sei lá, 10% na área rural. Mas se a gente vê na área urbana, isso também é muito alto. Isso é muito alto porque as regiões periféricas ali de favela, a gente tem ali aquelas regiões que estão literalmente à margem, né, da sociedade. Se a gente passar ali na região metropolitana do Rio, São Paulo, a gente vê muito isso. Então, a gente vê aquela situação lá na zona rural. E às vezes até pior. A gente percebe que a condição, né, de moradias também é um fato muito relevante aí para o saneamento. Agora vamos para a parte explicada, que são os resultados. Esses gráficos aí, pessoal, o que eu quero que vocês percebam é o comportamento deles, porque isso vai mostrar uma característica muito importante. Do lado esquerdo urbano, do lado direito rural. Se a gente perceber ali,
do zero, né, do lado esquerdo até o lado direito de todos os gráficos, a gente analisa da seguinte forma: a parte da distribuição que tem a menor taxa de internação dos municípios e no finalzinho a parte da distribuição que tem a maior internação, né, a taxa de internação pelos municípios. Eu vou pegar ali o gráfico da água, da condição de água insegura dos dois lados e a moradia inadequada dos dois lados. A gente percebeu o crescimento exponencial dos dois lados. O que isso quer dizer na prática? Na medida em que aumenta os casos de internação nos municípios, o ambiente, né, e no caso ali a condição de saneamento, se tornam extremamente mais pesados para afetar as internações. Ou seja, quando eu tenho poucas internações naquele município, a água tratada, né, a moradia inadequada, ela vai afetar pouco a criança. O que eu quero dizer que vai afetar pouco? Vou ter menos taxa de internação. Agora, quando a gente está numa situação que o município todo tem muitas internações de crianças, a condição de água insegura, né, que não é a água tratada, e as moradias inadequadas, elas afetam significativamente o potencial de aumentar o nível de internação. Ou seja, aumenta-se rápido e aumenta-se exponencialmente as internações. Ou seja, seja na zona urbana, que tem um contato demográfico maior, né? A criança vai para a creche, tem um contato com mais quantidade de crianças, pode acabar transmitindo alguns níveis de saneamento, mas na zona rural é difícil ter isso. Então, independente da zona urbana, da zona rural, o meio ambiente, não é o meio ambiente, né? O ambiente que ela está afeta muito a condição de saúde dela. Então, isso mostra que políticas de saneamento hoje no Brasil, elas têm que ser conjugadas com outras políticas, de moradia, de renda, e parece que isso ainda não é feito a nível nacional. A gente tem uma dificuldade de conjugar políticas, né? Agora a parte não explicada, né? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou conseguir explicar? Não, quer dizer que eu estou explicando com o contrafactual. Lembra do contrafactual? Ou seja, eu estou explicando fazendo aquela simulação que acontece na zona urbana se ela tiver características da zona rural. Então, se a gente observar, eu separei ali só a parte inferior e a parte superior, ou seja, a parte de menor internação e a parte com a maior taxa de internação. Então, primeiro na parte de menor internação, condições de ciclo de água, plano de saúde, taxa de analfabetismo, aumentam os níveis de internação. O que isso significa? Aumentam a diferença, né? Aumentam a distância. Por que aumentam a distância? Porque se a zona urbana tiver as características da zona rural, o efeito vai ser muito maior do que lá na zona rural. Por quê? Na zona urbana eu tenho mais pessoas. Então, se eu reduzo as características ali de infraestrutura, por exemplo, eu diminuo a quantidade de água insegura, eu diminuo a quantidade de pessoas com nível de analfabetismo, né? Ou seja, a taxa de analfabetismo. Isso vai aumentar potencialmente o nível de internação das doenças. Por quê? Eu vou reduzir o nível de informação das famílias, a taxa de analfabetismo, e eu vou aumentar a exposição das crianças a uma água insegura, que é uma água que não está tratada. Então a gente percebe que a desigualdade ela é grande quando a gente verifica esse efeito. Quando você acelera o efeito, quando você troca as características. Se eu trocasse as características e reduzisse a distância do nível de internação entre urbano e rural, a gente teria ali, na verdade, um efeito contrário. Então, o ideal seria que as políticas estivessem voltadas para a zona urbana e não para a zona rural. Então, quando a gente está acelerando a distância, é exatamente o contrário. Você quer melhorar as condições de saúde das crianças? Foca em política de saneamento rural, que você vai melhorar substancialmente os indicadores de saúde infantil no Brasil. Na parte superior, a gente percebe que a gente tem a mesma característica. A diferença é que na parte superior, a condição de esgoto ela foi incluída, na parte inferior, não. O que quer dizer incluir ou não incluir? O efeito significativo daquela coisa. Ou seja, na parte inferior, ter ou não ter fossa não faz muito efeito para a saúde infantil. Já na parte superior, faz muito efeito. Então, por isso que foi incluído. Isso não sou eu que estou dizendo, é um modelo que simulou e me deu esse resultado, tá? Então a gente percebe que quando a gente tem muitas internações de crianças, o esgoto ele é essencial para determinar se a criança vai ou não ser internada. Então, o que isso mostra mais uma vez? Se a gente tiver as características da zona rural, aqui na zona urbana, a quantidade de crianças internadas vai crescer muito rápido, muito em função aí de características como esgoto a céu aberto em maior percentual, e maior quantidade em termos percentuais também de famílias que vão ter fósforo na sua casa e não a rede coletora de esgoto, né? Então, no geral, o que isso quer dizer?
Hoje, o nosso modelo de saneamento não contempla a área rural, e se a gente não fizer alguma coisa para resolver isso, a gente vai aumentar essa desigualdade e vai continuar tendo aí óbitos de crianças devido a doenças que são totalmente evitáveis. Então, lá no início eu falei, 10% de todas as doenças do mundo podem ser simplesmente eliminadas se a gente tiver a universalização dos serviços de água e esgoto. Então, se a gente não faz isso hoje, lá na frente a gente não vai melhorar os indicadores de maneira substancial. E aí vai ficar pensando, por que não melhorou muito, né? Faltou política, faltou isso, faltou aquilo. Também. Mas se o foco não for o saneamento rural, hoje, os indicadores do Brasil não vão alcançar os indicadores dos países desenvolvidos. A gente já melhorou muito, mas para chegar no ideal, tem que melhorar muito mais. Então, basicamente, né, o que eu acabei de falar aqui está nessas considerações finais, mas ainda tem um destaque de que eu estou falando sempre de internação, né, mas eu cheguei a falar, então vou só precisar de novo. Todas as vezes que eu falei de internação, eu estou falando de taxa de internação por 1000 habitantes. Então não é um número absoluto, senão vocês podem sair daqui pensando, não, o Rodrigo está doido, porque na zona urbana tem muito mais crianças, não tem como eu internar mais crianças na zona rural. Mas é a taxa por 1000 habitantes. Eu pego lá aquele total, divido por 1000 e multiplico pela quantidade de vezes que ocorreu para eu ter o nível de ocorrência, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. É um trabalho bem resumido, né, de tudo que eu fiz. Ainda tem muito mais resposta, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, que muito provavelmente foi porque eu passei correndo em alguma parte aí do trabalho, tá? Mas, obrigado. Parabéns, Rodrigo, muito obrigada pela sua exposição. Excelente a temática, eu acho que todos aproveitaram bastante, principalmente os alunos de economia, com certeza, pelos tópicos que estão sendo abordados, mas para todos os demais alunos, porque afinal o tema de saúde e saneamento interessa a todos nós, e a importância para o desenvolvimento local, melhoria do bem-estar, qualidade da nossa cidade, do nosso país, com certeza é fundamental. Sei que a gente já está um pouquinho adiantado da hora, tem um e-mail ali do Rodrigo, ele vai ficar aqui um pouquinho com a gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pela importância do tema, e com certeza cativar os alunos, o pessoal do primeiro período, do terceiro, do quinto, do sétimo, para se motivar com os assuntos, como são importantes e como faz a diferença para a gente, como faz a diferença a gente se integrar na necessidade da melhoria do nosso lugar, do nosso espaço, das pessoas, né? Não pensar só individualmente, como tem sido muito constante na nossa sociedade. Isso tem levado a gente a uma destruição. Por que não pensar no coletivo e melhorar para todo mundo? Assim a gente constrói realmente alguma coisa que seja melhor. Não é isso? Então vamos pensar nisso. A gente tem feito isso nos PAI, trabalhando com multidisciplinaridade, trabalhando com a integração dos cursos, e aí realmente a gente consegue fazer alguma mudança. Senão a gente vai fazer mais do mesmo e a gente não vai modificar. Tá bom? Muito obrigada, gente. A gente vai passar aí a presença. O Rodrigo vai ficar aqui um pouquinho com a gente. Obrigada, boa noite, uma boa volta, retorno para casa de vocês.